Oi, gente, bem-vindos à aula 6 do projeto Aprendendo Mais. Hoje a gente vai falar do pleonasmo. É um termo que acho que algumas pessoas não conhecem, mas é um assunto muito útil porque são certas expressões que a gente usa muito no dia a dia. Então, espero que vocês possam absorver bastante e possam melhorar ainda mais daqui para frente. Bom, gente, eu vou ler primeiro para vocês o que significa o termo pleonasmo. A primeira definição é redundância de termos no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo em certos casos, pois confere maior vigor ao que está sendo expresso. A segunda definição é excesso de palavras para emitir enunciado que não chega a ser claramente expresso. Circunlóquio, circunlocução. Tem umas palavras meio difíceis aqui, né? Então, o pleonasmo em si, ele não é um erro, ele por si só, não. Mas, muitas vezes, a gente percebe que uma coisa que pode ser certa, mas muitas vezes pode ser usado de forma incorreta. Basicamente, o que ele está falando com essas duas definições, o pleonasmo ele pode ser utilizado se de fato você está tentando enfatizar alguma coisa, que é o caso 1, ou então é porque alguma coisa não ficou clara e aí você está tentando ser mais claro. Então, imagina que a filha escreve uma carta para a mãe, né? Querida mamãe, fiz meu dever de casa e fui brincar com Luluzinha na casa da tia Sandra. A diretora da escola, dona Carmen, pediu para você comparecer pessoalmente na reunião dos pais e alunos da próxima semana. Beijos, te amo. Ana Clara. Por que aqui tem um pleonasmo? Quando você usa o termo comparecer, comparecer já é presencial. Então, claro que hoje em dia a gente tem essa questão de reunião online e tudo mais, mas o verbo comparecer, ele implica que seja pessoalmente, entendeu? Então, por isso é uma coisa redundante, é uma expressão redundante. Para os exemplos de hoje ficarem mais claros, eu vou sempre mostrar, exemplo a exemplo, um quadrinho com as definições de cada palavra separada, porque sempre que tem um pleonasmo tem pelo menos duas palavras. Então eu vou sempre trazer um quadrinho com a definição de uma ou até essas mesmas duas palavras, tá bom? No primeiro caso, né, pegando um outro exemplo com comparecer pessoalmente, não conseguiria comparecer pessoalmente. Comparecer significa expor-se pessoalmente em um lugar determinado, ou seja, o comparecer já contém o pessoalmente. Um outro exemplo é compareceu à festa, um exemplo correto. Um outro exemplo de pleonasmo incorreto seria na expressão não entendi. Pode repetir de novo, por favor? O verbo repetir significa fazer novamente. Por exemplo, quando você repete um procedimento. Na verdade, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque repetir de novo não necessariamente é um pleonasmo. Por exemplo, se a pessoa falou, sei lá, Camila falou uma expressão, falou um negócio ali. E aí as pessoas ao redor não entenderam. Camila deu uma explicação e aí a Michelle, que tá do lado dela, não entendeu. Aí a Michelle fala, Camila, será que você pode repetir? Ou, será que você pode falar de novo? Essas duas expressões estão certas. Aí a Camila vai lá e repete. Só que a Michelle ainda não entendeu. Aí ela pode falar, nossa, eu ainda não entendi, será que você pode repetir de novo? Porque aí faz sentido, porque ela já repetiu uma vez e aí ela basicamente vai repetir a repetência, entende? Aí tudo bem. Mas quando você. Normalmente a gente só pede para repetir uma vez. Por causa disso, normalmente está errado você falar repetir de novo. Outro caso que ficou muito conhecido por causa de uma música é Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Esse exemplo aqui. Por que isso aqui é um pleonasmo? O verbo haver, como verbo impessoal, que significa ter passado ou ocorrido decorrer,
pode ver que ele se refere ao passado. Então, por exemplo, há 2 dias parei de beber. O atrás, que é um advérbio, tem vários significados. Um deles é num tempo já passado, 12 anos atrás. Então, pode ver que os dois têm relação à mesma coisa. Então, vocês podem perceber que você tem um exemplo aqui com a somente, há 2 dias parei de beber, e outro só com atrás. Então, nunca deve juntar os dois, entendeu? Claro que assim, não é que eu tô acusando que a pessoa que fez a letra errou. Em arte, em música, em poemas, é muito comum você ter certas expressões que querem dar uma ênfase maior, ou você ter redundâncias propositais. Isso é normal na arte, só que assim, muitas vezes a gente usa essas expressões erradas não dentro de uma arte. E aí se torna realmente um erro que fica feio, entendeu? Porque numa música, num poema, tudo bem. Mas você usar no dia a dia, as pessoas vão entender que você não tá fazendo de propósito pra ficar diferente. Você tá fazendo porque você não sabe mesmo, né? Um outro exemplo também é entrar dentro. Então, pode entrar aqui dentro, por favor. Entrar, ele é um verbo que significa passar para dentro. Então, como o próprio significado dele já tem a palavra dentro, você não precisa falar que você está entrando para dentro, porque se você entrar para fora é um pouco esquisito. E acho que fisicamente não tem nem como. Então, quando você vai falar essa frase, ou você fala pode vir aqui dentro, ou pode entrar aqui, por favor. Semelhantemente a esse exemplo do entrar para dentro, a gente tem sair fora e subir em cima. Então, por exemplo, aqui está muito quente, vamos sair lá fora? Sair significa passar de dentro para fora, então já não precisa falar que você está saindo lá fora. Uma coisa que é interessante comentar é que muitas vezes as pessoas falam, ah não, porque é óbvio, pleonasmo, você falar sair para fora ou subir para cima. Só que assim, é que normalmente a gente não usa a expressão sair para fora. A gente fala, eu vou sair lá fora, é aí que tá o maior erro, eu vou entrar lá dentro. É só tomar cuidado com isso, tá? Então, tipo, às vezes você fala, mas eu já sabia desse pleonasmo incorreto. É só verificar que muitas vezes ele não tá exatamente naquela expressão, mas ele tá em outras expressões que têm um significado parecido. Um outro comentário é que, assim, nem sempre tudo que tiver essa expressão, tipo, entrar dentro, sair fora, está errado. Por quê? O pleonasmo, ele só é incorreto quando você fala uma coisa óbvia. Então, tipo, é lógico que você vai sair fora de algum lugar. Só que quando você delimita aquele lugar, então, por exemplo, vamos lá fora. Por exemplo, vocês estão dentro do shopping e falam, vamos sair um pouco lá fora do shopping. Aí não é um pleonasmo, porque o sair não necessariamente é fora do shopping. Pode ser sair fora de, sei lá, qualquer outro lugar. Então, por causa disso, não é óbvio que é fora do shopping. Então, aí tudo bem. Agora, quando você usa termos genéricos, que é o caso de só, vamos sair lá fora? Isso é genérico, então é óbvio que você vai sair lá fora. Nesse caso de termos genéricos, aí é um pleonasmo incorreto. Continuando. Já podemos subir lá em cima? Aqui também. Aqui ele tá um termo genérico para o verbo subir, como a própria definição do verbo subir, que é transportar-se para um plano mais elevado, ir para cima. Essa mesma expressão cima dentro da definição da palavra e ela está de forma genérica é um pleonasmo incorreto. Então aqui a gente tem um exemplo, eles subiram do térreo para o segundo andar, então aí tá certo. Se eu falasse também, vamos lá em cima no terceiro andar, vamos subir lá em cima no terceiro andar, também tá certo, porque é um lá em cima delimitado, não é um lá em cima qualquer, e nem todo lá em cima é no terceiro andar, nem todo subir é no terceiro andar, então aí tudo bem. Maria assistiu um filme baseado em fatos reais. Fato, coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade. Real, que tem existência verdadeira e não imaginária. Os dois remetem à verdade, fato e real. É a mesma coisa que fato verídico.
Nos noticiários, essas coisas, eles costumam usar assim para dar aquela ênfase, né? Mas no fundo, um fato, ele é real. E então não precisa falar que é fatos reais. É baseado em fatos. Se é fato, é fato. Chega de preocupações, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã. Quando você vive a vida. Então não precisa falar que você está vivendo a vida. O verbo viver significa ter vida ou existência. Então, também vamos viver como se não houvesse amanhã, ou então vamos curtir a vida como se não houvesse, enfim. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Arder é inflamar-se, estar em chamas. Então, necessariamente quando arde, arde em chamas. Então não precisa falar. Para 2021 iremos manter a mesma equipe interna. Manter é permanecer ou ficar numa certa posição, circunstância ou condição. Mesmo é aquilo que é semelhante, que tem a mesma identidade, paridade. Então, sempre que você usa o verbo manter, é porque você quer deixar do jeito que tá. Então, manter o mesmo também não precisa ser falado. É sério, eu vi com meus próprios olhos. Ver, captar a imagem de algo através da visão. Então, sempre que é ver é com os olhos. Então, também não precisa falar, a não ser que você esteja querendo usar aquele caso de enfatizar alguma coisa, explicar porque a pessoa não está acreditando em você. Aí é um outro caso, mas assim, de maneira geral não precisa. Ao mesmo tempo, Ana Carol saiu da sala com um sorriso nos lábios. Sorrir é sempre com os lábios. Então, sorriso nos lábios não precisa falar. Está na hora de começarmos os acabamentos finais. Acabamento é ato de rematar, de concluir. Final, que realiza, encerra, conclui. Os dois remetem a concluir. Então, está na hora de começarmos os acabamentos, está na hora de começarmos os detalhes finais, alguma coisa assim. Você tem certeza absoluta de que isso aconteceu assim? Certeza, segurança plena, total, convicção, não ser duvidoso, absoluto, sem restrição, completo, total, que não é alvo de contradição. Então, eles têm como uma palavra total e também a questão de não ser contraditório, não ser duvidoso. Então, certeza e absoluto são duas palavras que elas remetem à mesma coisa. Então, quando você fala você tem certeza, é para ser absoluta, senão a pessoa não tem certeza. A não ser que ela tenha quase certeza, aí também já não é uma certeza inteira, entendeu? Então, só de perguntar se você tem certeza, já tá certo, já dá para expressar o que você quer. A não ser que, de novo, a pessoa fala, tenho, mas, certeza absoluta, só para dar uma ênfase, mas no fundo uma certeza tem que ser absoluta, né? Uma grande multidão de pessoas aguardava o presidente. Multidão, no dicionário fala que é agrupamento de pessoas, animais ou coisas. Mas, se a gente olhar pelo contexto, seria estranho se uma multidão de animais estivesse aguardando o presidente ou uma multidão de coisas. Então aqui a gente entende automaticamente que é de pessoas, então não precisava falar que é multidão de pessoas. Carlos fez um belo jantar para a esposa, foi uma surpresa inesperada. Surpresa, circunstância imprevista, inesperada, repentina. Então, uma surpresa ela já é inesperada, não precisa falar que ela é uma surpresa inesperada. Hoje tive que encarar de frente aquele cara. Encarar é olhar fixamente para o rosto de alguém, olhar nos olhos. Então, quando é pro rosto, é pros olhos, é de frente, né? Não tem como ser de costas, né? Outro exemplo, o motivo é porque ele não conseguiu ser aprovado. O motivo é porque. O que significa esse porquê junto e sem acento? Razão ou motivo de alguma coisa. Então, se já é motivo, você não precisa falar o motivo é motivo que ele não conseguiu ser aprovado. O motivo é que ele não conseguiu ser aprovado ou porque é que ele não conseguiu ser aprovado, alguma coisa assim. João e Maria já convivem juntos há 20 anos. Conviver, possuir convivência, morar junto. Então, conviver necessariamente é junto. Possivelmente poderá ocorrer alguma interferência de sinal na live de amanhã. Possivelmente. Designe de algo que pode ou não acontecer. Então, possivelmente já é uma incerteza. Então, possivelmente poderá fica redundante. Então, possivelmente ocorrerá alguma interferência ou poderá ocorrer alguma interferência.
Marina será a protagonista principal da peça de teatro. Protagonista, personagem mais importante daquilo que participa. Se ela é a mais importante, ela é a principal. Tem 50 países do mundo nessa lista. País, designação de qualquer extensão da Terra, local, território, região do planeta. Então, você falar países do mundo é redundante. Se você falar, por exemplo, tem apenas 5 países da África nessa lista, faz sentido, porque nem todo país é da África, mas todo país é do mundo, então não precisa falar 2 vezes. Precisamos planejar antecipadamente as ações do próximo mês. Planejar é elaborar a planificação ou descrição pormenorizada de, programar, pensar antecipadamente. Então, planejar já é antecipadamente. Uma coisa é você falar, a gente tem que planejar com ainda mais antecedência do que a última vez. É tudo bem porque você está comparando um outro tempo, mas de forma genérica, planejar antecipadamente é redundante. Quais são os seus planos para o futuro? Plano é projeto com esboços iniciais de algo que se pretende fazer no futuro. Então, plano para o futuro também é redundante. Se você falar qual é o seu plano para 2021, você está especificando, aí tudo bem. Eu acho que devemos cancelar a compra, mas essa é minha opinião pessoal. Caso não queiram cancelar, fiquem à vontade. Opinião. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. Então, opinião pessoal é óbvio. Então, não usem o que for óbvio. Esse é o mais novo lançamento da nossa linha. Novo, que existe há pouco tempo, que apareceu recentemente. Lançamento, divulgação e colocação no mercado de novo produto, atração inédita, etc. Então, a não ser que seja um produto que já estava, sei lá, no estoque há muito tempo, e aí vocês esqueceram de lançar, e aí você vai fazer o lançamento, beleza, aí é o lançamento de um produto antigo, aí você precisa especificar. Mas de resto, não precisa falar que é novo lançamento, porque 90% dos lançamentos são de produtos novos, né? Estou ansiosa para estrear meus novos sapatos. Estrear, fazer uso de algo pela primeira vez, inaugurar, estrear um vestido. Esse aqui, tanto com essa e a de baixo, também usam a palavra novo, por isso que eu só coloquei o outro termo, porque o novo já tinha colocado antes. Estrear necessariamente é um verbo que remete ao novo. Então é a mesma coisa, a não ser que você tenha uma roupa que está lá no armário faz muito tempo, e você fala, nossa, hoje eu vou estrear aquela roupa velha. Aí você pode especificar, mas de resto, quando é de fato estrear um item novo, não precisa falar que é um meu novo sapato. Pode falar, vou estrear os sapatos que eu ganhei de fulano, aí é tudo bem. Fernanda quer criar uma nova receita de bolo de maracujá. Quando você usa o verbo criar, sempre é uma coisa nova, produzir alguma coisa, desenvolver ou gerar, dar início a. Então, você criar algo novo, pensa só, dá para criar alguma coisa velha? Não dá. Então, criar algo novo é uma coisa que também é óbvia. Então, é um pleonasmo incorreto. Carla sempre fica criando falsos pretextos para não ser punida pelos seus atos. Pretexto, justificativa usada para esconder os reais motivos de alguma coisa, desculpa. Quando você esconde o que é real, você está sendo falso. Então, falso pretexto também não precisa. Pode falar falsas histórias ou só criando pretextos. Chegamos à conclusão final desse assunto. Conclusão, ato de concluir, de finalizar alguma coisa. Então, conclusão necessariamente é final. Então, não precisa falar que a conclusão é final. Só chegamos à conclusão desse assunto ou chegamos ao final desse assunto. E essa frase não é só um exemplo, mas é uma verdade. Então, esses foram os exemplos de pleonasmo incorreto. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que seja muito útil para todo mundo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.